Ó, repare só nessas fotos que a gente vai mostrar para você agora, que são do dia 9 de maio. Essa primeira foto que você está vendo é do Hospital Evangélico, o pronto-socorro ali lotado, pessoas em macas internadas. Entendeu? Ó, isso aí é o Hospital Evangélico. Já a segunda foto, tá, é da Santa Casa. Pronto-socorro também superlotado, mas os casos não são tratados como coronavírus, pois quando há suspeita, o paciente é isolado, né? Então tá aí. A quantidade de pessoas ali, olha, meu amigo, dá até um desespero na gente, né? Não tem espaço nenhum para os profissionais. A gente, se tem um contaminado ali, todo mundo vai ser contaminado também. E para falar da situação dos hospitais, superlotação e a contaminação também de profissionais da saúde, a Heloísa Pedrosa retorna com a gente com mais informações. É com você, Elô. Cid, hoje pela manhã o nosso produtor Bruno Maff fez um levantamento nesses hospitais para entender realmente como está a ocupação. Mas aí de forma geral, né, contando os casos de Covid e as doenças aí tradicionais, enfim, que lotam os hospitais. A gente tem aqui que o Evangélico tem 101% dos leitos do SUS ocupados. O UTI, o número é maior, 113%, quer dizer, passa da capacidade dos leitos destinados ao SUS. Já o pronto-socorro da Santa Casa informou que tem 10 pacientes ali, mas com esse novo limite, né, por conta da situação do hospital, apenas 12 é a capacidade total. Sobre isso a gente conversa agora com o secretário de Saúde, que continua aqui com a gente. Secretário, a gente sabe que Londrina já tinha uma dificuldade com os leitos do SUS, havia até um pedido de aumento de recursos para o governo federal. Agora a gente trabalha com a Covid e com outras doenças. Qual é o grau de preocupação com os leitos tradicionais e também os de UTI na cidade? Na verdade, a questão do Sistema Único de Saúde não é em Londrina, né? O SUS sempre operou no seu limite, muitas vezes até acima do seu limite de capacidade instalada em todo o território nacional. Aqui nós fizemos algumas reorganizações do sistema, de modo que o Hospital Universitário pudesse ficar numa retaguarda exclusiva do coronavírus, isso pactuado com os outros dois hospitais, Santa Casa e Evangélico, que passariam a receber pacientes das outras especialidades. E, naturalmente, essas outras doenças não deixaram de acontecer. Elas continuam batendo a porta aí dos hospitais, motivo pelo qual há, em determinados momentos, uma ocupação maior. E lembrando que pronto-socorro não é local de internação. É um local para você avaliar o paciente e tomar a conduta. No máximo, uma observação aí de 6 a 12 horas. Em relação a esses números apontados pela produção, eu confesso que eu não tenho como falar a respeito disso. Entretanto, nós fazemos um monitoramento diário de toda a questão dos leitos hospitalares na cidade e, com o advento do coronavírus, nós passamos a tratar isso de forma unificada. Até mesmo porque, em uma excepcionalidade ou em uma necessidade, nós vamos utilizar o leito do particular, como o particular pode vir a utilizar o leito do Sistema Único de Saúde, pensando em promover assistência aos nossos cidadãos aqui na cidade. O boletim que a Secretaria divulga sempre traz a taxa de ocupação dos leitos. É importante a gente dizer que ontem, na última publicação, estava em 66% a taxa de ocupação dos leitos. Para quem é leigo, chegar perto dos 70% parece um número muito impactante e impressionante. Qual é a avaliação da Secretaria de Saúde em relação a esses quase 70% de leitos ocupados? É um número ainda dentro de um nível de segurança bastante interessante, porque nós estamos falando aí de um universo de mais de 200 leitos. Então, 30% de 200 é um número expressivo, uma vez que todas as outras doenças nós já estamos tratando. Esses leitos que estão vazios hoje seriam praticamente exclusivos para situações novas, quais sejam o coronavírus. E se a gente fizer uma análise aí um pouco mais detalhada, e nós temos fugido dessa análise justamente para não entender que nós temos um cenário de tranquilidade maior do que o real, é pegar os leitos exclusivos do coronavírus e analisar a ocupação desses leitos. Aí a ocupação vai ser bem menor do que isso. Por exemplo, no Hospital Universitário, de 72 enfermarias, nesse momento nós tínhamos 12 pacientes internados e a UTI com 36 leitos,
12 também pacientes internados. A taxa de ocupação seria muito mais vantajosa, mas a nossa análise é diária em todos os leitos existentes do município, atrelado a vários outros indicadores, e não somente a ocupação do leito, porque esse processo é muito dinâmico e tem uma variação importante de um dia para o outro. Falando justamente nesse dinamismo que também é próprio da Covid-19. Caso a situação se agrave, até o prefeito já comentou, você também, 45, 60 dias, deve ser aí o nosso pior momento da Covid-19. Qual a estratégia, então? Seria buscar leito em outras cidades, ampliar o que a gente tem? A gente tem equipamentos, respiradores, tudo isso para montar uma estrutura, digamos assim, de uma forma rápida? Sim, nós implantamos desde o início desse processo de enfrentamento à pandemia alguns níveis de ativação de leitos extras. E nós estamos nesse momento aí no primeiro nível ainda, que é a ativação dos leitos existentes nas estruturas hospitalares. E isso nós já avançamos muito. O Hospital Universitário, por exemplo, ampliou aí 36 leitos de UTI na sua estrutura existente. Com o hospital de campanha, que vai ser na estrutura da nova maternidade, muito em breve nós teremos mais 120 leitos, dos quais 46 serão exclusivamente de UTI. Além disso, o município de Londrina está fazendo um chamamento público junto à iniciativa privada, e já teve hospital que se mostrou interessado, para aquisição de mais de 50 leitos de UTI, o que deve acontecer ainda no mês de junho. Com isso, nós teremos só no Hospital Universitário mais de 214 leitos exclusivos por coronavírus e 50 leitos de UTI na iniciativa privada para pacientes do Sistema Único de Saúde em Londrina, também exclusivos por coronavírus. Agora, Cid, a gente comentando aqui das estruturas dos hospitais, é importante dizer que o hospital não é só estrutura, mas também é mão de obra. E a gente tem 95 profissionais de saúde afastados da Santa Casa, 15 positivos para o coronavírus e no evangélico 9 positivos para o coronavírus. Em uma entrevista que eu fiz no HU essa semana, uma pessoa expressou que havia uma preocupação porque os profissionais de saúde geralmente têm mais de um emprego. Eles trabalham em um hospital, trabalham também em outro, em clínicas, e sobre isso agora a gente questiona também o secretário de saúde. Há essa preocupação, então, são assim 95 profissionais da saúde afastados, já casos confirmados, essa troca aí, né? Eles têm vários trabalhos. Como que vocês avaliam isso e essa preocupação com esse setor que é linha de frente nesse momento? Evidente que o profissional de saúde sempre foi uma questão de preocupação em qualquer lugar do mundo em relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Os dados recentes mostram que no mundo 10% dos profissionais de saúde ficaram doentes em decorrência do coronavírus. Esses números aqui na cidade de Londrina ainda é absolutamente muito menores, todavia nos chama a atenção. Por isso que em relação à Santa Casa, e se a gente analisar os números absolutos de casos confirmados e pacientes pessoas afastadas ao número de funcionários deles, é bastante baixo. Entretanto, justamente por conta desse trânsito de servidores entre os serviços de saúde, nós adotamos algumas medidas. A primeira delas foi identificar onde teria começado. Quando a gente identificou, várias intervenções foram feitas, no sentido de testar essas pessoas, afastarem os funcionários assintomáticos e que tiveram contatos, e fazer agora o monitoramento de todos esses profissionais de saúde. E a gente vai ter que conviver com isso durante toda essa pandemia. Esse processo vai nos trazer estresse em relação aos profissionais de saúde, por isso que é muito importante que os serviços, de forma geral, tenham muito cuidado com os seus profissionais de saúde, que instituem protocolos rigorosos, a utilização de EPI, orientação de paramentação e desparamentação para o profissional de saúde, para que evite esses casos de contaminação no setor. Obrigada pelas informações. A gente quis trazer essa clareza, então, né, para quem nos assiste, para que a gente possa ter uma noção real da situação de Londrina e até para acalmar as pessoas em relação a essa situação da Covid-19. Cid. Ok, Elô, obrigado mais uma vez. Agradeço ao secretário também pela gentileza, tá? Pois é, pessoal, a gente está trazendo sempre em busca, a gente sempre vai em busca. Chegou uma denúncia para nós aqui, a gente vai verificar na hora, tá? Essa denúncia chegou para nós anteontem, já conversei com a Pátia, já vamos conversando com todo mundo, e ontem a matéria já estava no ar aqui para você, tá? Ou seja, é uma situação preocupante, sim, cara, muito preocupante, né? De profissionais da saúde de Londrina afastados, contaminados pela Covid-19.